a nossa série do mês de agosto é EAD. Escolhi aprender com Deus. Nas 7 cartas de Apocalipse, das igrejas da Ásia Menor. Na quarta-feira passada já tivemos a introdução da série no primeiro capítulo de Apocalipse, vendo o Cristo exaltado naquele prólogo maravilhoso. Também tivemos no domingo a primeira lição na carta à igreja de Éfeso, a lição da perseverança. E hoje, a igreja de Esmirna, a lição da fidelidade. Então, vamos repetir mais uma vez? Não sei se você já tirou da sua cabeça, mas eu vou passar esse mês inteiro repetindo isso, porque eu preciso que você vire para o mês de setembro, tirando da sua cabeça que Apocalipse é final do mundo. Apocalipse não é fim do mundo. Apocalipse é revelação. Ok? Tem nada a ver com um meteoro no planeta, explode tudo, guerra, morre todo mundo, vira zumbi, o Apocalipse. Esquece, isso é Hollywood, gente. Bíblia é outro assunto, é outra coisa. Na Bíblia, o Apocalipse é revelação. Ok, então vamos botar isso na mente e não tirar mais. Escolhemos aprender com Deus. EAD, a educação à distância. O pessoal acha que inventou a educação à distância por causa da internet. Só que Deus foi quem inventou a educação à distância lá atrás, quando homens, mulheres e igrejas foram educadas à distância através de cartas. Então é isso que nós vamos ver e vamos aprender. O texto dessa noite, Apocalipse 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo uma sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam provados e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Pois bem, revisando a geografia do Apocalipse. Então nós temos ali o delta do Nilo, no Egito. Você que frequenta a EBD, você sabe esse território que a Bíblia foi escrita. Então nós temos ali, para refrescar a sua memória, aqui embaixo, aqui é o delta do Nilo, esse triângulo de cabeça para baixo, porque o rio Nilo vai, de repente ele abre em vários afluentes. Então o Egito está aqui, lá na ponta temos Itália, logo depois lá onde hoje é o sul da Espanha seria Tarsis, é a parte mais ocidental que é citada na Bíblia. Depois aqui nós temos a Palestina, Israel está ali no Oriente Médio. Aqui em cima a Assíria, aqui embaixo a Babilônia e no meio a Média, que também esse território aqui passou a se chamar depois Pérsia, e aí o império era Medo-Persa. Depois deles os gregos, por último os romanos, e aí já estamos no Novo Testamento. O poder foi mudando de mão ao longo da história. E aqui, vou fazer de azul clarinho, essa é a região da Ásia Menor. A cidade de Éfeso está bem aqui, e todas as outras cidades, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis,
9 cidades mais relevantes naquela região. Pois bem, e aí, ali na Ásia Menor, então nós temos aquelas 7 cidades, onde tinham 7 igrejas que receberam as cartas. Naquela bolinha roxa, a ilha de Pátimos, onde o apóstolo João estava preso e onde Jesus revelou a ele e ele escreveu para aquelas 7 igrejas. Do lado de lá tem Corinto, com o seu canal, que era uma espécie de Graal do mundo antigo, saindo do porto de Éfeso, indo para Roma, passava por aquele canal, fazia uma parada em Corinto, e várias coisas aconteciam ali, por isso que ali tinha gente de muitas nações, que falava muitos idiomas, daí aquela complicação no culto da igreja de Corinto, por isso o apóstolo Paulo precisou escrever aquelas orientações. Do lado de cá, temos Tarso lá em cima, referência, o Itaim Bibi, da antiguidade, de onde era o Saulo, por isso ele era bem rico, e Jerusalém aqui embaixo, com o delta do Nilo ali no Egito. Então esse é o lugar onde aconteceu essa história, onde Jesus pediu para João escrever a revelação. E aí, queridos, isso é uma foto atual da cidade de Esmirna. Vocês viram, domingo, o auditório da cidade de Éfeso, era um auditório gigantesco. Aí o da cidade de Esmirna é grande, mas não é tão gigante como o de Éfeso, o que demonstra que Esmirna era uma cidade bem menor. Então, nós temos algumas ruínas ainda lá na cidade de Esmirna, que também é uma cidade litorânea na Ásia Menor, só que ficava um pouco afastada e não tinha porto, então por isso não era uma grande referência. Comparando com o estado do Espírito Santo, Éfeso seria Vitória, Esmirna seria Guarapari. Entendedores entenderão. Então está aí, algumas ruínas de alguns templos bem antigos, lá na cidade de Esmirna. Olha só, templos até grandes. Então, olha que coisa linda essa praça. Esse monumento iluminado, essa foto é bem atual. E depois dessa série, a gente vai começar a orar para ver se Deus dá condição da gente fazer uma viagem para lá. Já pensou? Hein? Amém, Kelly? Só a Kelly falou amém? Já pensou a Pibitaim entrar num avião aqui em Guarulhos, hein? E rodar a Turquia, visitando as 7 cidades, e depois indo para Jerusalém, terminando em Roma, depois dá uma passadinha em Paris, e volta para o Itaim. Ei, meu Deus! Só uns 15 mil dólares para cada um resolve esse problema. Isso é mole para Jesus. Olha só, gente, Esmirna hoje em dia, como é que é uma cidadezinha até aconchegante, uns prédios bonitos, na beira da praia. Olha que cidadezinha convidativa, hein? Que coisa linda. Olha só, um fim de tarde ali em Esmirna, só para quem pode, né? Pois é. Algumas palavras precisam da nossa atenção. A primeira delas é anjo. Ao anjo da igreja, estas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver. Quem é o primeiro e o último que estava morto e viveu? Ele diz que conhece a tribulação e que essa igreja era pobre, mesmo sendo rica. E aí, alguns se declaravam aquilo que não eram. E isso os tornava sinagoga de Satanás. Não tenha medo de sofrer, serão provados e terão tribulação. Mas aquele que é fiel até a morte, recebe a coroa da vida. Então ouça, quem tem ouvidos, ouça. O vencedor não vai viver uma segunda morte. Essas palavras chamam a nossa atenção nessa carta. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui é que todos podem ser mensageiros. Aliás, todos devem ser mensageiros. A gente aprendeu
que o anjo da igreja é o pastor da igreja. Quando o pastor da igreja, como nesse caso agora, está sendo aquele que fala, aquele que lê a carta para os outros ouvirem, então sim, ele é o anjo. Mas se no meu lugar aqui tivesse um outro irmão, ou um outro irmão, uma irmã, ele ou ela seria o anjo ou a anja da igreja. Por quê? Porque a palavra ágelos, que foi usada nesse texto originalmente em grego, significa mensageiro. Portanto, eu pergunto a você que é discípulo de Cristo: Jesus falou que só os pastores podiam pregar a sua mensagem? Só os pastores são mensageiros de Deus? Então todos podem ser mensageiros. O que Jesus estava dizendo é: aquele que vai ler a carta para a igreja, esse será o mensageiro da igreja. Então a tradução literal é anjo. Deu para entender? A palavra grega é ágelos. Qual é a tradução literal e primeira? Anjo. Mas ágelos não é só aquele ser espiritual que habita no Kairos, que nós chamamos anjo, mas aquele que é mensageiro. Aquele ser leva o nome de anjo por ser um mensageiro de Deus. Mas todos os discípulos de Cristo podem e devem ser seus mensageiros. Segundo, Jesus sempre tem algo a dizer. Sempre. Não importa qual é a nossa dúvida. Não importa qual é a nossa crise. Não importa qual é a nossa dificuldade. Jesus sempre tem algo a dizer. Às vezes ele vai dizer para nos exortar. Às vezes ele vai dizer para nos animar. Às vezes ele vai dizer para nos corrigir. Às vezes para nos motivar. Às vezes para usar um espinho que nos fura, para que não nos ensoberbeçamos. Eita! E às vezes ele vai falar para nos levantar. Talvez aqueles que estejam prostrados terão sempre uma palavra de Jesus para os fazer levantar e seguir a sua jornada, contando com a força daquele que sempre nos fortalece. Como diz o Dudu, né? Filipenses 4:13. Queridos, estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e viveu. João está deixando bem claro que ele está escrevendo, mas quem está falando com a igreja de Esmirna é o próprio Jesus, é o dono da igreja de Esmirna. João deixa claro para aquela igreja que aquela mensagem não é dele, está passando através dele, mas não é de sua autoria. Ele é só a mão que escreve, a boca que fala é a boca de Jesus. Portanto, meus queridos, todas as vezes que nos ajuntamos como igreja, a gente precisa abrir bem os ouvidos, porque Jesus está falando com a gente. E ele pode falar em qualquer diálogo, ele pode falar num abraço, num olhar, ele pode falar de diversas maneiras. Ele está falando, às vezes ele está bradando, e a gente não ouve, porque tem muitas vozes entupindo os nossos ouvidos espirituais. Portanto, o nosso desafio é limpar o nosso ouvido, extirpar as diversas vozes que tentam nos ludibriar e prestar atenção na única voz que realmente importa, que é a voz de Jesus. O tom, sabe? As palavras, o vocabulário é meu, mas a palavra é de Jesus. A gente precisa estar atento, queridos, que Jesus às vezes mistura as palavras dele com as palavras de um pregador, mistura as palavras dele com as palavras de um irmão, de uma irmã, e ele nos orienta, e o João
faz questão de dizer, ele era o primeiro e ele é o último. Portanto, quando nós precisamos de ajuda, a gente deveria buscar naquele que é o primeiro. E às vezes a gente busca em tantas coisas e deixa para buscar nele por último. Mas ainda assim ele resolve, porque ele é o primeiro, mas ele também é o último. Aleluia. Então se você buscar ele primeiro, ele te orienta. Se você deixar ele por último, ele te orienta também, porque ele é o primeiro e também é o último. Ele começa e ele termina. Ele é o dono de tudo, ele é o alfa e ele é o ômega. E João está escrevendo dessa forma simbólica, porque os soldados romanos que pegaram essa carta para levar para a Ásia Menor, não podiam entender que estava falando de Jesus, senão eles iam rasgar essa carta e jogar no mar. Então João usa essa linguagem simbólica que a igreja entende, mas um soldado romano incrédulo não sabia de quem se tratava. Esse velho está caduco, esse velho está maluco, está falando de alguém que é primeiro, que é último, que é alfa, que é ômega, estava morto e voltou a viver. Esse velho está delirando. Pega essa carta e entrega lá em Esmirna, isso não quer dizer nada. E a igreja, ao receber essa carta, recebeu toda a força que precisava para ser perseverante e para permanecerem crentes, pois essa era a vontade de Deus. Terceiro, Jesus conhece as nossas fraquezas. Jesus conhece o nosso ponto fraco, irmãos. A gente tenta esconder de todo mundo, mas Jesus conhece. Dele, a gente não consegue esconder. Ele sabe. Ele diz, eu conheço a sua tribulação. Eu sei o que é que vocês estão passando. Inclusive, eu estou vendo que vocês parecem pobres, mas eu sei que vocês são ricos. O que será que Jesus estava dizendo para aquela igreja? Vocês parecem pobres, mas são ricos. Conheço a sua pobreza, mas sei que vocês são ricos. Do que será que Jesus está falando, irmãos? A igreja era uma coisa e parecia outra? Os irmãos demonstravam ser uma coisa que não eram de fato, ou eles eram algo e não conseguiam demonstrar aquilo? Pode ser que como é que chama o pessoal que morava em Esmirna? Esmirnianos? Esmirnienses? Esmirnitas? Não sabemos, né? Então, o povo lá de Esmirna, pode ser que por ser uma cidade menor, não ter porto, não ser a capital da Ásia Menor, pode ser que aqueles irmãos tinham uma autoestima baixa. Fazer o quê? Nós somos de Esmirna, nós somos pobres, o pessoal lá de Efésio tem muito emprego, tem muita renda, tem muita condição, nós aqui em Esmirna a gente não tem muita coisa, ó vida, ó céus, ó azar, nós somos muito pobres. Se a gente fosse rico, a gente poderia fazer um cultão para Jesus, um igrejão para o Senhor, mas a gente é de Esmirna, lá em Éfeso eles têm condição, aqui em Esmirna nós não tem não. Ah, meu Deus. Aí Jesus está dizendo, como assim vocês não têm condição? Vocês estão na beira da praia, vocês têm comida, vocês têm roupa, vocês têm o evangelho, vocês estão recebendo cartas minhas, que mais que vocês precisam? Ah, se o nosso Itaim fosse o Bibi. Mas fazer o quê? Nós somos Itaim Fonfon. E Jesus está dizendo, você acha que você é pobre, mas eu conheço vocês, e dentro de vocês tem muita riqueza. Vocês não precisam da riqueza de papel, vocês precisam da riqueza que eu já coloquei em vocês. Vocês têm dons, vocês têm talentos, vocês têm potencial, vocês podem fazer com excelência, porque eu conheço vocês e por isso plantei vocês aí como igreja. Meus irmãos, uma coisa é ser uma igreja grande, outra coisa é ser uma grande igreja. É bem diferente. E a gente pode ser uma grande igreja e ainda ser uma igreja grande. Porque se tiver qualidade, naturalmente vai ter quantidade.
Isso é muito natural, não precisa forçar, não precisa manipular, não precisa fazer nada, absolutamente nada. Cadê as crianças? Não tem nenhuma agora aqui para eu ilustrar? Gustavo estava ali, você levou ele, Larissa? Para onde você levou ele? Está aqui? Ô Tina, aqui ó, vem cá. Vem aqui. O Gustavo nasceu dia 21 de maio do ano passado, né? É meu xará de Níver. Nasceu no mesmo dia que eu. Então eu fiz 40, ele nasceu. Então vai ser assim, quando ele tiver 10 eu tenho 50, quando ele tiver 20 eu já estou quase morrendo. É isso mesmo, irmão, não vou passar de 60 não, é mais ou menos isso. Aqui, mas ele está grande. Do dia que ele nasceu e da primeira vez que eu vi ele já está quase o dobro, né? Quase o dobro do tamanho. O que você está fazendo para ele crescer? Você está esticando ele todo dia? Você pega de um lado, o Igor pega do outro, toda noite puxa um para um lado, estica. Esse menino tem que crescer, tem que crescer. O que está fazendo para ele crescer? Está fazendo nada, está só dando comida e mantendo ele saudável. Porque se ele tiver... E ele está mandando beijo. Manda um beijo lá para a câmera. Manda um beijo para a Creuzinha. Manda beijo. Manda beijo. Só quer dar beijo para mim? Beijo. Só está dando comida e mantendo ele saudável, né? E ele naturalmente cresce. Então, o que é que faz uma coisa crescer? É só manter saudável e dar comida. Quem entendeu? É só manter saudável e dar comida. Nós não temos desculpas diante de Jesus, pois Ele nos conhece por completo. E Ele está dizendo, vocês podem até parecer pobre, mas eu sei que vocês são muito rico. Vocês têm muita coisa para oferecer. E tem muita gente precisando da riqueza que vocês têm. E eu coloquei isso em vocês. Amém. Quarto, mentira não cabe na igreja. Jesus diz, tem uma turma aí que estão dizendo que é judeu e não são. São mentirosos. E porque a igreja está tolerando a mentira, ela está se tornando sinagoga de Satanás. Por que é que Jesus deu essa palavra tão dura para aquela igreja? Porque quem é o pai da mentira, irmãos? Então o que Jesus está dizendo é, tem alguns homens aí em Esmirna, mentirosos, que estão dizendo, nós somos judeus, nós conhecemos toda a lei, os profetas, os escritos, então nós nos convertemos, agora somos cristãos, então senta aí que a gente vai ensinar para vocês. Só que na verdade eles não eram judeus, não sabiam nada e estavam levando a igreja a crer nas mentiras. E Jesus está exortando e dizendo, não deem ouvidos a essa turma que diz que é, mas não é. Sabe, irmãos, às vezes é melhor a gente nem dizer que é, sabia? Porque se tiver que dizer que é, para poder se parecer, é porque já não parece. Então dizer que é pior do que não dizer nada. Não sei se eu expliquei ou compliquei. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vou trazer para a minha realidade uma ilustração prática, vai ficar mais fácil. Se eu tiver que dizer que eu sou pastor, para poderem ouvir o que eu estou falando, era melhor não ter dito nada, porque ao dizer que sou pastor, eu já estou dizendo que eu não tenho moral para falar nada, ninguém quer prestar atenção em mim, então eu tenho que dizer que eu sou pastor para poder prestar atenção. Então se já não estavam prestando atenção, era melhor não ter falado nada e ir embora, do que eu dizer que sou pastor para todo mundo me ouvir, e no final das contas não valia a pena ter ouvido, porque eu não falei nada, porque eu não tinha autoridade. Por que adianta dizer que é, sendo que não parece que é? Entendeu ou não? É melhor ser sem dizer do que dizer sem ser. Ah, mas eu não tenho cargo. Não precisa ter o cargo, faça o serviço.
Ah, mas eu não sou líder. Seja líder. É melhor ser do que dizer. De que adianta dizer e não ser? É o que estava acontecendo em Esmirna. Um monte de gente falando e fazendo errado. Portanto, mentira não cabe na igreja de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade que gera vida. Se tiver mentira, o pai da mentira a gente sabe quem é. Por isso que Jesus fala que ali era um lugar de aprender sobre mentiras. É isso que simboliza essa expressão sinagoga de Satanás. Sinagoga é o lugar de aprender juntos, Satanás é o nosso adversário. Então Jesus está dizendo, quando a mentira está prevalecendo, o povo se ajunta para aprender mentira. Então deixa de ser a minha igreja e passa a ser uma sinagoga do pai da mentira. Simples assim. Quinto, não devemos temer as provações. Precisa ter medo não, irmão. Jesus disse, não tenha medo de sofrer. Vocês serão provados na tribulação. Porque o que testa o material é o calor do fogo. Um objeto de madeira, um objeto de metal. Como é que eu diferencio um do outro? Joga no fogo. O de madeira vai queimar rápido, o de metal vai demorar muito para queimar. Então, Jesus está dizendo, vocês precisam aprender a ser provados. E a palavra aqui para provação é prensa. Literalmente o que Jesus estava dizendo é uma palavra difícil. Como é que é o nome desse troço? É uma palavra difícil. Deixa eu abrir aqui para você ver como é que é o nome da palavra. Ó. Provação. Não, vocês têm de sofrer. Ó. Tem o Pasco e tem a tribulação. Ó, a prova, perazo. E tem aqui a tribulação. Essa aqui, ó. Tlipsis. Tlipsis, é T-H-L-I-P-S-I-S, tlipsis. Tlipsis, a palavra prensar uma azeitona para fazer o óleo. Era essa a palavra usada. Então Jesus está dizendo, vocês serão exprimidos, mas não tenham medo, porque a azeitona que tem medo de prensa, não dá óleo. Essa é boa para você postar, viu? A azeitona que foge da prensa nunca vai gerar azeite. A azeitona que foge da prensa nunca vai gerar azeite. Crente que foge de tribulação nunca terá o seu caráter forjado, nunca terá a sua unção tratada, polida, preparada, para que o óleo do Espírito através de você possa ungir onde você está. A gente precisa gerar azeite. Tem um monte de gente sofrendo com as tribulações, tem gente sendo prensada, e como não é azeitona, não sai azeite, só sai lágrimas. E nós que já somos azeitona, porque temos o Espírito habitando em nós, e o que o simboliza é o óleo. Então quando a gente é exprimido, o que é que vaza? Vaza o óleo. O óleo que vaza de nós vai bater na ferida dos outros e vai amenizar o sofrimento de quem está em volta de nós. É sofrendo que a gente gera o antídoto contra o sofrimento de quem está ao nosso redor. Porque não há nada melhor para consolar alguém do que um outro que já viveu a mesma dor. Eu não perdi minha mãe, então eu posso até abraçar, eu posso até chorar junto, eu posso até dar uma palavra de conforto, de ânimo, de consolo, mas alguém que já perdeu a mãe, quando vai consolar alguém que acabou de perder a sua, tem muito mais autoridade, porque já passou por aquela situação, então tem autoridade para ser instrumento de forma mais poderosa.
É assim que Deus faz. Ele permite a gente sofrer algumas coisas, porque Ele é masoquista, Ele quer ver a gente sofrer? Não, porque Ele quer preparar a gente, porque Ele vai usar a gente para salvar, para consolar, para abraçar, para motivar alguém que vai passar por isso depois. Ele só está dando aula para a gente, para depois a gente ser instrumento na vida de alguém. Sexto, a fidelidade gera recompensa. Jesus diz, sejam fiéis até a morte. Fiéis até a morte. E receberão a coroa da vida. E eu achei o fiel epísteos, que é o crente, aquele que crê, que confia até o último nível. E até a morte, eu achei que a palavra morte aqui seria necros. Da palavra necrotério, lugar de botar o morto. Necro é morte física. Mas aí eu fui lá e vi que a palavra morte aqui não é necros, é thanatos. Eu falei, uai Jesus, eu achei que era para ser fiel até a morte do corpo. Pode matar meu corpo, eu não vou negar Jesus. Ele disse, não era isso que eu estava dizendo? Jesus, eu achei que era, que os cristãos do primeiro século sendo perseguidos, pode matar meu corpo, eu não vou negar Jesus. Ele, isso também eu gosto, mas não era sobre isso que eu estava falando com Esmirna. Porque thanatos é a tal separação que a gente falou aqui na teologia, lembra? A morte é separação. É quando o espírito separa do corpo. É quando o homem foi separado de Deus, estava morto em seus delitos e pecados. Então o que Jesus estava dizendo para a igreja de Esmirna é: vocês precisam se separar de algumas coisas. Sejam fiéis a mim e se separem dessas coisas que me desagradem. É assim que vocês vão alcançar a coroa da vida. Falei, nosso Deus, é mais embaixo então o negócio. É um nível muito mais profundo. E aí, meus irmãos, a gente pega esse texto e inventa um monte de coisa. Porque se tem um negócio que o crente é competitivo. O bicho competitivo é o tal do crente. Por isso que se divide tanto, ou se multiplica muito, depende do ponto de vista. É só fazer uma gincana que você vê como é que o negócio aflora. É só jogar, botar na quadra, coitado do Clodoaldo. Aí o que a gente pegou com isso aí? Seja fiel e receberá uma coroa, uma coroa, uma coroa. E nós somos pobres, e a gente sofre, e a gente é injustiçado, a gente é perseguido. Então Jesus vai levar a gente para o céu e vai botar uma coroa na nossa cabeça. O que a gente quer? Uma coroa de rei. Nós seremos tratados como rei lá no céu. E todas as coisas que eu fizer de boa aqui, eu vou ganhar mais uma pedrinha na minha coroa. Você já ouviu isso, eu tenho certeza. E tem muitos que até agora ainda acreditam nisso. Sinto muito, mas vou acabar com sua infância. A coroa que tem pedrinha, no grego é diadema. A coroa de louros que recebeu o atleta na Olimpíada é Stéfanos. A palavra vida, vida física, é bios, da biologia, tudo que é vivo. Mas a palavra zoe, no grego, é a vida com qualidade. Qualidade de vida. Vida espiritual, vida plena, vida abundante. Você pode adjetivar de várias maneiras, mas são dois tipos de vida diferentes. Assim como são dois tipos de coroa diferentes. Portanto, a pergunta é: quais palavras o João escreveu aqui? Diadema bios ou diadema zoe? Stéfanos bios ou Stéfanos zoe? Tem 4 possibilidades. Se ele usou diadema, é a que tem pedrinha mesmo. Aí é coroa de rei. Se ele usou diadema bios, ele está dizendo: na vida física vocês vão reinar. Vão mandar e os outros vão obedecer. Se ele falou diadema zoe, olha, vocês vão reinar, mas não é para mandar em ninguém, é só para ter uma qualidade de vida semelhante à de um rei.
Se ele usou Estéfanos, bios, ele está dizendo, vocês serão vencedores nessa vida física. Primeiro lugar no concurso, o chefe da empresa, vocês vão ser o primeiro de tudo. Se ele usou Estéfanos, Zoe, ele falou, vocês vão receber um prêmio que vai gerar em vocês muita qualidade de vida, que é eterna. E a pergunta permanece, quais palavras o João escreveu? Ele não usou diadema e ele não usou bios. Portanto, ele usou Estéfanos, Zoe. O que é que Jesus está dizendo para Esmirna? Quem for fiel a mim até a morte, se separando daquilo que me desagrada, receberá um prêmio. Qual o prêmio, Jesus? Uma qualidade de vida abundante e eterna. Esse é o prêmio para quem se separa do que desagrada a Jesus. Tem uma qualidade de vida eterna. É isso que Jesus está falando. O texto lá está desse jeito aí, ó. Quem se arrisca? Quem se arrisca? Valendo. Menino. Valendo um automóvel. Quem se arrisca? É grande o texto, né? Fala muita coisa lá. Phobos and Meleis, vai. Aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar para você onde é que está as palavras. Essa versão é chamada Tregele, grego do Novo Testamento, na versão do Tregele. É aqui embaixo, ó. Stéphanos tes zoes. É ali embaixo, ó. São as últimas palavras. Olha lá que legal, ó. Aqui, ó, Thanatos. Quem morrer aqui, ó, Thanatos. Fiel, aqui, ó, Pistos. Pistos, acre, né? Thanatos. Fiel até a morte. Vai receber Stéphanos tes zoes. A coroa da vida. Um prêmio que é uma qualidade de vida abundante e eterna. E por último, a lição que nós aprendemos é que devemos ouvir para viver. Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. E não morrerão duas vezes. Não experimentarão a segunda morte. Do que é que Jesus está falando? A primeira morte é a morte do corpo. Que alguns de nós e muitos da humanidade vão viver. Terão seu corpo físico morto. A segunda morte é a morte eterna. É a separação eterna do Senhor. É a condenação eterna. Então Jesus está dizendo, se você for fiel, eu te dou uma qualidade de vida abundante que dura toda a eternidade. E você não vai morrer segunda vez. Você pode até morrer a primeira morte. O Império Romano te perseguindo pode matar o seu corpo, mas eles não podem te matar eternamente, porque eu estou garantindo a vocês a coroa da vida. Apocalipse é? Apocalipse é? Então, quais são as revelações do Apocalipse à igreja de Esmirna? Devemos ser fiéis. Esmirna nos ensina a lição da fidelidade. Fiéis na entrega da mensagem. Não podemos deturpar o que Jesus falou. Temos que falar o que Ele falou. Importa o que Ele quer falar e não o que nós queremos. Devemos ser fiéis ouvindo o que Jesus tem a nos dizer.
ou a nos exortar. E se Ele falar, nós vamos ouvir. Se Ele exortar, nós vamos arrepender. Se Ele orientar, nós vamos consertar. Porque Ele sabe o que fala e a gente não sabe o que faz. Devemos ser fiéis nas nossas fraquezas, não sendo mesquinhos. Nós somos pobres, nós somos feios, nós moramos longe, nós não conseguimos, não, para de mesquinharia. Ele está olhando para a gente e dizendo, vocês são muito ricos, vocês têm muito potencial, vocês podem fazer muito, então creiam e sejam a igreja que eu preparei para vocês serem nesse lugar. Devemos ser fiéis sempre falando e ensinando a verdade, porque mentira não combina com Jesus. O pai da mentira, não podemos permitir que nos oriente. Sempre a verdade. Devemos ser fiéis sem temer as provações e as tribulações. Pode vir espremer que a gente vai gerar muito azeite, para a glória de Deus. Nós devemos ser fiéis, dispostos a morrer para receber o prêmio, a nos separar do que não presta, e o prêmio será uma qualidade de vida abundante e eterna. Não é muito óbvio isso para você? Se separar do que não presta, a vida melhora. Não é muito óbvio? Pois é. E por último, devemos ser fiéis ouvindo o Espírito Santo para viver eternamente. Jesus disse que Ele seria o nosso Consolador e Ele ia nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Portanto, Ele está disponível, falando para nos convencer, nos converter e nos fazer novas criaturas, renascidos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. E tendo agora essa vida, Zoe, nós então podemos desfrutar dessa qualidade de vida abundante que Jesus nos prometeu e tem nos dado a cada dia. Que Deus nos abençoe e que essas lições sejam colocadas em prática para que sejamos a igreja fiel que Jesus quer aqui no Itaim. Igreja fiel, fiel na entrega da mensagem, fiel ouvindo o que Jesus está dizendo, fiel nas nossas fraquezas, não sendo mesquinhos, fiel sempre falando e ensinando a verdade, fiel sem temer as provações, fiel e dispostos a morrer, fiel e ouvindo o Espírito Santo, porque Ele está falando com a gente.